A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Sabe, eu estava pensando aqui a respeito de palavras difíceis, mais rebuscadas, que às vezes são usadas principalmente no nosso meio cristão evangélico. Eu não sei por que me veio essa frase na mente, né? Aprouve ao Senhor. Então, aprouve ao Senhor que estivéssemos juntos aqui. É uma palavra forte, né? Mas, na verdade, o significado dela é muito bacana. Ou seja, quis Deus que a gente pudesse estar juntos aqui agora. Deus aprovou que estivéssemos juntos aqui agora. Deus escolheu esse tempo, esse momento para estarmos juntos aqui agora. Isso é muito bacana. Como é bom estarmos juntos aqui para compartilharmos das coisas de Deus. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora, dê um like aí. É só apertar esse positivo aí, que para você é um gesto tão simples e para a gente é tão significativo, é muito importante, tá bom? E compartilhe essa mensagem, mande para o maior número de pessoas que você puder para tocar no coração das pessoas com uma mensagem, com a palavra de Deus. E como você já percebeu com certeza, eu não estou aqui falando de religião, não estou aqui falando de uma denominação, apesar de eu ser apaixonado pela minha igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, mas eu não estou aqui para falar necessariamente da igreja, estou aqui falando das coisas de Deus. Portanto, qualquer pessoa que tem fé em Deus e acredita que realmente Ele pode modificar a nossa vida e a nossa história, vai gostar daquilo que a gente trata aqui neste canal, tá bom? Então, envie aí para um número grande de pessoas nesse momento. Hoje eu quero falar com você sobre a escolha certa. E para isso, eu quero ler um texto aqui da Palavra de Deus para você, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos versos 38 em diante. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Sabe, me chama a atenção o fato de que Marta foi a que recebeu Jesus. Está dizendo assim, certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Não falou de Maria por enquanto, só falou de Marta. E depois fala de Marta cuidando dos afazeres. Então você percebe que Marta era uma mulher muito voltada para a formalidade das coisas. Foi ela que recebeu Jesus, porque a Bíblia está dizendo isso, foi ela que recebeu Jesus quando ele chegou na casa delas, e depois diz que ela estava cuidando das coisas. Lógico que ela não ia receber Jesus e deixar de dar atenção para ele. Ou seja, o que ela foi fazer era algo que poderia servir Jesus. Com certeza, ela foi lá cuidar de fazer um chá, foi lá cuidar de fazer uma broa, um pão, alguma coisa ela foi fazer para Jesus. Porque não teria sentido ela chegar e falar para Jesus: olha, você não está vendo que eu estou ocupada e eu estou sozinha, minha irmã me deixou sozinha? Ela não estava lavando a louça. Ela estava ali fazendo alguma coisa que pudesse atender Jesus. Aí quando Jesus diz para ela que a irmã dela, Maria, fez a boa escolha, é como se Jesus estivesse dizendo assim: você está preocupada em me servir alguma coisa para comer, quando na verdade eu vim aqui para servir vocês. E a sua irmã Maria entendeu isso. Por isso que ela está aqui aos meus pés se alimentando do que eu tenho para falar. Me permita ainda pensar aqui o seguinte: é como se Jesus estivesse dizendo: você está preocupada com a formalidade das coisas. Você está preocupada em dar alguma coisa para me agradar. E depois isso aí vai passar. Mas o que eu estou dizendo aqui para sua irmã, isso vai permanecer no coração dela, isso vai modificar a vida dela. Você entende? Então ele diz que Maria
fez a melhor escolha porque ela escolheu algo que seria duradouro. E eu fico pensando a respeito da nossa vida, as escolhas que nós fazemos. Se não falta um pouco mais de simplicidade na nossa maneira de viver e, consequentemente, nas nossas escolhas. Sabe, pensando, por exemplo, nas crianças. A criança é capaz de você comprar um brinquedo caro para ela e quando você entrega aquele pacote, ela abre o papel e, dependendo da idade da criança, é possível que ela brinque mais com a caixa do brinquedo do que com o próprio brinquedo. Às vezes você fica olhando aquilo e pensando, puxa vida, se eu soubesse, tinha comprado só a caixa. Era mais barato. Porque a criança, ela acaba dando valor a outras coisas que às vezes nós não estamos enxergando, nós não estamos percebendo. Por quê? Porque ela tem um olhar simples para as coisas. Simples para as coisas. E nós, enquanto adultos, nós somos, às vezes, elaborados demais. Nós nos preocupamos com as coisas complexas, quando, na verdade, de repente, nas coisas mais simples é que estão as coisas mais valiosas. Esse é o caso que nós encontramos nessa história. Para Marta, o que era mais importante para ela era, quem sabe, causar uma boa impressão em Jesus, de poder servi-lo de uma forma extraordinária. E Jesus estava preocupado com coisas mais simples. Ele estava preocupado com coisas como aquela. Fica sentado, uma pessoa aos seus pés, ouvindo o que ele tinha para falar. Pense também se você não tem errado nas suas escolhas. Até em relação às pessoas que estão à sua volta. Aquilo que você tem entregue aos seus filhos, aquilo que você tem entregue ao seu cônjuge. Sabe, uma vez eu me lembro de um filme que eu estava assistindo, e nesse filme tinha um homem, que ele era um homem assim muito tosco, sabe? Ele não abraçava os filhos, ele não dava carinho para a esposa. E um dia, a esposa começou a brigar com ele, e ela era tão sensata que ela deixou para ter essa briga quando os filhos saíram de casa. Um foi para o trabalho, o outro foi para a escola, e aí ela começou a falar umas verdades para ele, da insatisfação dela. E aí ele disse assim, e o que é que falta para você nesta casa, mulher? Eu não deixo faltar a comida. Você tem uma casa para morar. E ela disse assim, isso aí talvez funcione para os soldados lá do quartel onde você trabalha. Comida, comida, comida. Eu gostaria de receber um abraço seu. Os seus filhos gostariam de receber um abraço seu. Sabe, eu nunca mais esqueci desta cena desse filme. Porque isso é uma verdade. Às vezes nós achamos que estamos abafando, porque nós estamos entregando isso, entregando aquilo para as pessoas, e de repente essas pessoas estão esperando algo muito mais simples, algo que seria muito mais fácil para a gente fazer, para a gente entregar, mas a gente não está fazendo a escolha certa. Estamos escolhendo errado até o que entregar para as pessoas. Vou te dar um exemplo até daquilo que eu faço aqui, nesse momento, nesse videocast. Às vezes, eu posso me preocupar em trazer uma coisa elaborada demais para compartilhar com você, e quando eu termino aquilo, eu fico depois aguardando o resultado, que você possa fazer um comentário daquilo, e eu fico satisfeito. Poxa, a pessoa foi alcançada com aquela palavra que eu preparei, com aquela coisa elaborada, com aquela profundidade teológica, filosófica, intelectual. E de repente não vem resultado nenhum. Ninguém faz comentário sobre aquilo que eu entreguei, e olha que eu me preparei tanto para aquilo. E às vezes eu pego um versículo da Bíblia, me desculpe a expressão, mas um versículo batido, e entrego aquele versículo para a pessoa, e daqui a pouco vem os resultados. Nossa, pastor, que palavra abençoada, aquilo tocou tanto na minha vida. E aí a gente começa a prestar atenção de que realmente a escolha certa é a escolha das coisas simples. Quando eu estava refletindo sobre isso,
Eu fiquei pensando, por exemplo, nos grandes pregadores. Você olha, por exemplo, uma mensagem do Billy Graham. Meu Deus do céu, que pastor é esse? Billy Graham, um homem extraordinário, um dos maiores evangelistas dos últimos tempos, né? Já está na glória. E aí você vai ouvir as mensagens dele. São mensagens simples, mas extremamente profundas e poderosas na sua essência. Pensando, por exemplo, em Russell Shedd, também já está na glória. Pastor extraordinário, eu tive o privilégio de conhecê-lo de perto, de ter tempo com ele, ouvindo aquele homem. Tive tempo, Deus me deu essa oportunidade linda de poder ter almoçado com ele, já jantei com ele, já lanchei com ele, já cuidei dele num evento que estávamos juntos. Eu era o motorista dele com muito gosto. Era eu que o levava para o hotel, que levava ele para jantar. Então eu pude curtir aquele homem de perto. Meu Deus do céu! A simplicidade personificada era o pastor Russell Shedd. Um homem com tanto conhecimento, um homem especialista em grego, um homem especialista em Novo Testamento. Meu Deus! E ele era simples. Ele falava de uma forma que qualquer pessoa entendia, não ficava procurando coisas difíceis. Então eu percebo que a escolha certa são as coisas simples. Talvez a escolha certa não seja um anel de diamantes, mas seja um abraço bem dado. Sabe, seja um olho no olho e palavras sinceras que saem do coração. Pode alegrar muito mais uma pessoa. Eu sei que tem gente que nessa hora deve dizer, pastor, não é bem assim não, eu prefiro o anel. Esse anel, ele vai ter alguns valores para você em alguns momentos da vida. Mas é desse abraço que um dia você pode sentir muita falta. Sabe? Então eu gostaria de incentivar você a parar para pensar nisso que eu estou lhe dizendo. A palavra que eu estou compartilhando com você hoje é daquela que assim que eu acabar aqui, é coisa para você dar uma fechada nos olhos, segurar o queixo e ficar pensando um pouquinho na vida e respondendo para você mesmo. Como é que eu estou vivendo a minha vida? De uma maneira mais simples? Ou eu sou daqueles que procuro ser rebuscado demais, mas de repente os resultados não são aqueles que eu gostaria de ter alcançado? Essa é a grande verdade. Sabe, essa simplicidade, vou te dar um exemplo aqui agora tão bobo para algumas pessoas e na verdade tão profundo para mim. Um dia eu estava no elevador com o meu pai na fé, pastor Abimael Clemente. E nós dois estávamos descendo naquele elevador, estávamos hospedados no mesmo hotel, num evento que estávamos participando. E de repente eu olhei para o espelho, passei a mão assim no cabelo, falei, nossa, eu estou precisando cortar o cabelo. Aí ele deu um sorriso e falou assim, Luiz, só você está percebendo isso aí que você está falando. Eu falei, o quê? Ele falou que você precisa cortar o cabelo. Só você percebe isso. Para mim, seu cabelo está muito bom, está normal. Aí ele disse assim, existem coisas que elas são importantes demais só para a gente. Na verdade, ele estava me ensinando sobre essa simplicidade. Às vezes a gente dá um valor exagerado para uma coisa, como Marta. Deu um valor exagerado em cuidar da casa, deu um valor exagerado em cuidar das tarefas, inclusive de preparar alguma coisa para Jesus, e Jesus estava querendo uma outra coisa, muito mais simples. Eu acho que ali Jesus, vou traduzir para as coisas dos dias de hoje, né? Jesus não estava ali querendo um pão de queijo, Jesus não estava ali querendo um café bem coado, Jesus não estava ali querendo um croissant, Jesus estava querendo atenção, só isso. Então quando ele teve essa atenção de Maria, ele se deu por satisfeito. Ele não estava preocupado com o que iriam entregar para ele, ele estava preocupado com o que estavam recebendo dele. Bacana isso, né? Então pare para pensar um pouco em como você está vivendo a sua vida. E você vai perceber uma coisa. Parece que quanto mais simples a gente é,
mais profundo a gente consegue ser. Senhor meu Deus, eu peço a Tua bênção sobre a vida de todos estes que nos acompanham. Peço a Tua bênção sobre a vida de chefes de famílias que estão me ouvindo agora, me assistindo. Peço a Tua bênção sobre famílias inteiras que estão acompanhando esta mensagem, que possam ter um olhar um pouco mais simples para as pessoas que estão à sua volta. E talvez vão perceber que o que estas pessoas estão esperando receber são coisas também simples. Então, que todos aqueles que me acompanham nesta oração possam fazer a escolha certa, a escolha correta, em nome de Jesus. Para a glória do Teu nome eu te peço. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Eu quero deixar aqui um forte abraço com todos vocês e desejar verdadeiramente que essa palavra possa produzir frutos na sua vida e que você compartilhe com outros, tá certo? Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.